Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 27 de abril de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na Austrália e vamos fechar na Copa Sul-Americana. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Sydney e Melbourne Victory. Jogo válido pela primeira divisão australiana. O Sydney é atual quarto colocado com 28 pontos e o Melbourne Victory em 11º com 14 pontos. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande para gols, é uma liga que costuma sair muitos gols em seus jogos e Sydney e Melbourne vem fazendo jus a isso também. Os últimos 5 jogos do Sydney, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Melbourne, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que tem uma tendência muito grande para gols, até porque o Sydney vem muito bem na competição e o Melbourne Victory está conseguindo algumas vitórias, está conseguindo marcar uns bons gols e também está sofrendo muitos gols. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 2.5 gols. O odd já está na casa de 1,50 e eu acredito que deve ser um jogo muito grande para gols, porque são duas equipes que marcam e sofrem muitos gols, sem falar que o Sydney está numa posição muito boa na tabela, não perde os 5 jogos e vai jogar dentro de casa. Então acredito muito na possibilidade de gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50. Passando agora para Empoli e Chievo, jogo válido pela Série B italiana. O Empoli, atual primeiro colocado com 66 pontos e o Chievo, oitavo colocado com 48 pontos, querendo se manter ali na faixa de playoffs, a primeira divisão. Aqui são duas boas equipes na competição, né? O Empoli vem de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos e a equipe do Chievo nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Chievo nos últimos jogos deu uma boa arrancada, vem sendo uma equipe muito boa, vem pontuando bem, tanto que chegou na faixa de playoffs. Mas agora pega a forte equipe do Empoli, que tem muita chance de subir, tá bem na frente dos seus adversários, tá caminhando a passos largos a essa primeira divisão. E quando joga dentro de casa, a equipe do Empoli tem a segunda melhor campanha, são 30 gols marcados e apenas 12 sofridos. Já a equipe do Chievo, quando joga fora de casa, apesar da boa campanha, mas fora de casa tem apenas a 14ª campanha, onde venceu apenas 3 jogos quando joga fora de casa. Não é uma equipe muito boa, então por isso, tendo em vista todo esse contexto, o Empoli está numa posição muito boa, o Chievo não conseguir jogar fora de casa, eu acredito que ao menos um empate esse jogo o Empoli deve segurar, então por isso nosso palpite é um empate anula aposta no Empoli. Odd já está na casa de 1,46, porque a equipe mandante é uma equipe mais técnica, é uma equipe que está melhor colocado, demonstra um bom futebol e está jogando em casa contra uma equipe que não vem bem quando joga fora de seus domínios. Então eu acredito que uma vitória do Empoli aqui é possível, mas a gente vai se precaver e vai de empate anula aposta no Empoli, odd na casa de 1,46, porque a equipe mandante é mais time, tá no momento melhor e tem mais bola. Passando agora para Nuremberg e Kiel, jogo válido pela segunda divisão alemã. O Kiel, atual quarto colocado com 49 pontos e o Nuremberg, 13º com 39 pontos. Jogo de duas equipes bem opostas, né? O Kiel querendo chegar ali na faixa de playoffs da primeira divisão e o Nuremberg querendo sair da correr o mais longe da zona do rebaixamento. Mas é um campeonato que tem uma tendência boas para gols e essas duas equipes também vêm refletindo isso. Tanto que os últimos 5 jogos do Nuremberg, 4 tiveram ambas marcam. Já no caso do Kiel, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcam. Ou seja, é um jogo que ambas equipes têm bastante interesse na competição, no jogo. O Nuremberg vem 5 jogos sem perder, marcando e sofrendo alguns bons gols. Já a equipe do Kiel vem dando uma oscilada, mas ainda assim é uma equipe de topo da tabela que tem um objetivo muito grande nessa competição. Então por isso nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam, odd está na casa de 1,65, porque eu acredito num jogo com duas equipes com objetivos na partida, com duas equipes que devem jogar. O Nuremberg, apesar de estar na parte de baixo da tabela, vem jogando bola, vem ganhando, e o Kiel, apesar da oscilação, é time de topo de tabela, é time que briga pelo acesso. Eu acredito que espaços aqui devem ser bem possível, por isso ambas marcam, odd na casa de 1,65 para Nuremberg e Kiel.
Passando agora para Flamengo e União La Calera, jogo válido pela Libertadores. Segundo jogo, primeiro jogo, Flamengo ganhou de 3-2 e União empatou em 2-2 com a LDU. Aqui, galera, é um jogo que tem um favoritismo muito grande para o Flamengo. O Flamengo tem muito time para ganhar desse União La Calera, mas é um time chato que na temporada passada fez uma boa temporada no campeonato chileno e já começou essa competição dando um trabalho para a LDU. Então, para esse jogo, galera, apesar de eu achar que o Flamengo tem muita grande chance de ganhar essa partida, eu acredito que deve ser um jogo travado, deve ser um jogo com a pressão muito grande do Flamengo. Então, o nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático, mais de 2.5 e menos de 3.0 no União La Calera. Odd já tá na casa de 1,50, porque eu acredito que mesmo o Flamengo com essa pressão toda, o Flamengo tá tomando muitos gols em seus jogos, principalmente de bola parada. A equipe do União La Calera deve utilizar muito bem esse artifício, até porque o Flamengo vem tomando muitos gols, e a equipe do Flamengo, apesar de ser muito boa, vai pegar uma equipe que vem defensiva, que um ponto para eles é importantíssimo. Por isso eu acredito que o Flamengo deve vencer, mas não deve vencer com a goleada. Esse nosso palpite: se o Flamengo vencer por 2 gols, a gente ganha. Se vencer por 3 gols, metade é devolvida, metade é perdida. Se o Flamengo vencer por 4 gols ou mais, aí sim que a gente perde. Por isso eu acredito que o Flamengo não deve golear, pode golear, porque a equipe do Flamengo é muito boa, mas é um jogo de Libertadores, a equipe chilena não é uma equipe boba. A temporada passada estava muito certinha, muito organizada, e já começou essa temporada dando trabalho para a LDU. Então eu acredito que o Flamengo ganha sim, mas não com larga vantagem. Por isso, handicap asiático mais de 2.5 e mais de 3.0 no União La Calera, odd na casa de 1,50. Passando agora para Internacional e Deportivo Táchira, jogo válido pela Libertadores também. Segunda rodada, na primeira o Táchira ganhou de 3-2 do Olímpia e o Internacional perdeu de 2-0 do Always Ready. Aqui, galera, é um jogo que o Internacional tem muito favoritismo para essa partida, tem tudo para fazer um bom resultado dentro de casa e precisa, mas vou pegar a equipe do Táchira, que deve jogar ali recuada, mas eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve sim ser possível. Caso venha o terceiro, vai ser um bônus para o nosso palpite, porque o nosso palpite para esse jogo é um mais de 2 gols. Odd está na casa de 1,35, ali com 10, 15 minutos essa odd está batendo 1,50, 1,60, e eu acredito que tem muito valor, porque os últimos 5 jogos do Internacional, 3 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Táchira, nos últimos 5 jogos, 4, na verdade, todos tiveram 2 gols ou mais. O que eu quero dizer? Esse nosso palpite, se o jogo terminar com 2 gols, aposta devolvida. 1 gol, head. 3 gols ou mais, aposta vencedora. Eu acredito que ao menos 2 gols aqui deve ser possível. O terceiro gol é aquele gol mais arriscado, por isso esse palpite do mais de 2.0 gols. Mas eu acredito que a equipe do Inter é uma equipe muito qualificada. A equipe do Táchira vai tentar explorar os espaços que a equipe do Inter deve dar quando sobe para o ataque. Eu acredito que 2 gols deve ser possível. Saindo o terceiro vai ser o nosso bônus. Então por isso, mais de 2.0 gols. Odd está na casa de 1,35, mas vamos pegar ali com 10, 15 minutos de jogo. Essa odd já está batendo 1,50, 1,60. É uma odd muito boa para um jogo que o Inter tem que muito vencer, até porque perdeu na primeira rodada e o Táchira venceu. Passando agora para Palmeiras e Independente Del Valle, outro jogo válido pela Libertadores. No primeiro, o Palmeiras ganhou de 3-2 no Universitário e o Del Valle empatou em 1-1 com Defensa e Justiça. Para esse jogo, galera, é mais um jogo que eu também acredito na possibilidade de ao menos 2 gols para essa partida, porque a equipe do Palmeiras é uma equipe muito boa, vai jogar dentro de casa, mas a equipe do Del Valle também não é brinquedo. Mostrou ser uma equipe bem competitiva nos jogos contra o Grêmio e no campeonato equatoriano vem dando bastante trabalho. Tanto que os últimos 5 jogos do Palmeiras, 3 tiveram 2 gols ou mais. E nos últimos 5 jogos do Del Valle, todos tiveram 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,35. É mais um jogo com 10, 15 minutos. Essa odd está batendo 1,50 e eu vejo muito valor para um jogo que vale muito para as duas equipes. O Palmeiras, se ganhar, fica bem confortável no grupo, e o Del Valle empatando ou ganhando também é muito vantajoso para eles. Por isso, ao menos 2 gols é possível, até porque essas duas equipes em seus jogos vêm desempenhando isso, vêm mostrando isso, e são duas boas equipes. Eu acredito que o Del Valle não deve ficar
fácil ali atrás, o Palmeiras deve comandar as ações da partida, mas a equipe equatoriana é uma boa equipe, tirou a forte equipe do Grêmio, então acredito que deve dar trabalho ao Palmeiras e ao menos 2 gols aqui deve ser possível. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com uns 5, 10 minutos de jogo. Passando agora para a Copa Sul-Americana, Arsenal de Sarandi e Ceará. Jogo, segunda rodada, o Ceará venceu o primeiro jogo do Jorge Wilstermann por 3-1 e o Arsenal de Sarandi perdeu do Bolívar por 2-1. Aqui, galera, é um jogo que o Ceará não chega com tanto favoritismo, mas eu vejo a equipe cearense um pouco mais qualificada, um pouco melhor que a equipe argentina, até porque a equipe argentina em seu grupo de 12 equipes é apenas a 11ª, ou seja, a penúltima colocada, e a equipe do Ceará vem numa sequência muito boa, tá numa final de Copa do Nordeste, ganhou do Jorge Wilstermann, vem de 5 vitórias seguidas, está jogando muito bem, então eu acredito que o Ceará ao menos um empate deve levar desse jogo, então por isso nosso palpite é um dupla chance Ceará ou empate, odd está na casa de 1,45, porque pelo momento que vive a equipe cearense e pelo momento que vive a equipe do Sarandi, apesar de nos últimos 5 jogos ter 3 vitórias e um empate, eu acredito que o Ceará deve fazer força, deve fazer frente e deve arrancar ao menos um empate que é muito vantajoso para eles, porque o Arsenal em seu campeonato nacional é apenas o 11º ou penúltimo de seu grupo e o Ceará vem numa sequência assim extraordinária, vem jogando bom futebol, vem marcando muitos gols e também vem sofrendo poucos gols. Nos últimos 5 jogos o Ceará tomou gol apenas do Jorge Wilstermann, nos outros jogos foi tudo gol do Ceará e defesa não vazada, por isso eu acredito que nesse jogo o Ceará deve manter essa postura, deve arrancar pelo menos um ponto do Sarandi, por isso nosso palpite é dupla chance Ceará ou empate, odd na casa de 1,45. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima, valeu!